Paz do Senhor, irmãos. Quero deixar uma reflexão para você hoje a respeito do nosso trabalho, a importância e a consciência do mesmo, de cada um fazer a sua parte. Olha o que Paulo escreveu na carta de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Vamos analisar aqui o que estava acontecendo com a igreja primitiva. Nós temos Paulo, que nós conhecemos muito bem, um grande apóstolo, inteligentíssimo, um fundador de igrejas, um missionário, alguém fantástico. Apolo não é muito falado, mas Apolo é alguém influente na igreja primitiva também, sábio, eloquente nas escrituras. Então nós temos aqui dois homens capacitados pelo Espírito Santo para quê? Para usar os seus talentos, os seus dons, para trazer crescimento espiritual para a igreja. Qual é o problema daqui então? Aqui nós temos os cristãos primitivos formando dois grupos, ou até mais grupos, mas vamos falar de Paulo e Apolo. Alguns diziam assim, eu sou de Apolo. Outros diziam, eu sou de Paulo. Quando Paulo olhou isso, ele chamou a atenção dos crentes e disse o seguinte, vocês estão sendo carnais. Se você ler o capítulo inteiro, você vai perceber esse ensinamento e essa repreensão de Paulo. E Paulo nos traz um ensinamento muito rico aqui. Ele começa a explicar o seguinte, eu, Paulo, fui chamado, fui vocacionado para revelar, para transmitir a palavra de Deus a vocês. Apolo, a mesma coisa, foi chamado e foi vocacionado. Os talentos que Deus deu para as pessoas, eles não devem ser usados para dividir os grupos, mas sim para glorificar a Deus. Aí Paulo usa a comparação dizendo o seguinte, vocês são edifício de Deus e vocês são lavoura. Vamos analisar a questão da lavoura. Imagine você preparar a terra. Você pegar uma terra crua, você ir lá, colocar fogo, destocar, arar, adubar, deixar aquela terra prontíssima para o plantio. Aí vem outra equipe e planta ou as mudas ou as sementes. Aí vem outra equipe e vai regando para que essa semente ou essa muda venha crescer e a frutificar. Quem é mais importante nesse caso? Já parou para pensar? Aí posteriormente vem outra equipe para colher os frutos. Geralmente, a gente dá mais atenção e mais crédito para quem colhe. Mas Paulo está ensinando o seguinte, vocês precisam respeitar e valorizar cada trabalho sem tomar partido. Lembre-se que o que preparou a terra, o que plantou, o que regou e o que colheu são apenas tempos diferentes, equipes diferentes, pessoas diferentes, mas o trabalho é o mesmo. Vamos trazer isso para a nossa realidade. É natural as pessoas se apegar com o que nós chamamos de pai na fé.
aquela pessoa que pregou o evangelho para você, que você se converteu através da pregação dela, é natural você se apegar a ela. Mas qual é a visão bíblica que nós devemos ter? Por exemplo, eu fui num culto, preguei e alguém se converteu. Uau, os créditos são meus. Não. Eu não conheço o que está no oculto que só Deus conhece. Por exemplo, tem alguém da tua família que ora por você há quantos anos? 5, 10, 20, 30 anos. Eu vejo pessoas testemunhando, eu orei 40 anos para o meu esposo se converter, eu orei 30 anos para o meu filho se converter. Pare e pense, tem alguém trabalhando a terra no oculto. Eu não posso querer os créditos para mim de uma colheita, porque Deus não vê como vê o homem, isso é bíblico. Deus conhece o trabalho daquele que está evangelizando, orando, jejuando. Sabe as pessoas que passam a vida inteira na igreja orando pelas outras? Você acha que Deus não vai levar em conta o seu esforço, a sua guerra espiritual para ver a conversão na vida de alguém? Então eu, que posso ser usada na colheita, não posso querer os créditos. Outro detalhe que a gente deve analisar para que você, trabalhador da obra de Deus, não desanime. Em qual etapa você está trabalhando? Você está preparando a terra? Ou você está na etapa do plantio? Ou você está na etapa de regar? Ou você está na etapa da colheita? Tem pessoas que não vê o fruto do seu trabalho e elas desanimam. E elas dizem o seguinte: por que eu vou ficar evangelizando? Eu evangelizo a vida inteira, a pessoa me ignora. Eu oro quantos anos a pessoa me ignora. Ei, guarda isso no teu coração hoje, porque o Espírito Santo me deu essa palavra de uma maneira muito, muito linda, para que você não desanime. Você só precisa entender qual é o teu trabalho. Falando em forma simbólica, as pessoas que estão preparando a terra para o plantio são aquelas pessoas que estão em oração, em jejum, por pessoas que são blasfemas, que não creem em Deus, que não respeitam Deus, que estão jogadas no mundo, que estão jogadas nos vícios, que estão jogadas em um monte de depravação. E você está lá orando. Isso simbolicamente significa que você está preparando a terra. Preparar a terra é difícil. Chegar e plantar numa terra preparada, ok. Olha só a parábola do semeador. Quando se coloca a semente no coração, aquela terra que já foi preparada, a semente tem tudo para crescer. Mas trabalhar a terra é mais importante do que lançar a semente num local despreparado. Então você, irmão, você, irmã, que tem feito o trabalho com responsabilidade, que tem honrado a Deus, que tem vida de oração, que tem vida de santificação e não vê o resultado do teu trabalho, não se desespere. Não se aborreça, não se intimide e não pare de fazer o que é para você fazer. Todo trabalho é importante, toda etapa é importante. Todas as fases são gloriosas. Nós, os trabalhadores, é que precisamos de ter discernimento das coisas para não desanimar. Olha só, vamos falar agora a nível ministerial. Os obreiros. Tem um obreiro que chegou numa congregação e evangelizou e orou, ninguém se converteu. Mas ele foi firme, ele foi fiel. Ele preparou a terra. Ele lançou as sementes. Aí vem um outro obreiro e continua o trabalho, continua ensinando, continua orientando. Vem um outro obreiro e se converte, o trabalho explode, cresce. De quem é os créditos? De todos. Porque Deus analisa a fidelidade, a sinceridade, o trabalho. Deus não é como nós, que olhamos por partes. Deus conhece as coisas num todo. Vou contar uma experiência para vocês. Tem uma localidade
em que nós trabalhamos, uma cidade chamada São João do Sul. E ali morou uma irmã chamada Irmã Santa, essa irmã já é falecida. Essa irmã morou na localidade e orou por 30 anos. Posteriormente, foi construída uma igreja, nós atendemos essa igreja, trabalhamos com discipulado, escola bíblica, curso teológico, ensinamos a igreja. E essa igreja é uma bênção até hoje. Então os créditos são nossos? Não. Deus conhece exatamente quem passou 30 anos ali orando. E além da irmã Santa, outras irmãs que estiveram ali orando, intercedendo, outras pessoas que passaram na localidade, evangelizando, pregando. Por que eu estou trazendo essa reflexão para você? Porque o nosso adversário, ele também lança as suas sementes malignas no coração das pessoas. E eu e você não somos responsáveis pelo que irá crescer no coração das pessoas. A nossa responsabilidade é sim preparar a terra, a nossa responsabilidade é com a semente que nós estamos plantando, no caso o evangelho. A nossa responsabilidade é com o que nós estamos regando, o que simboliza o regar aqui, simboliza a água, o Espírito Santo, pela palavra. Agora, nós tendo concluído o nosso trabalho com responsabilidade, com sinceridade, vamos para a sequência. Olha só, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Nós não temos o poder e a capacidade de dar o crescimento para a semente, e nem falando dos corações humanos a respeito da conversão e do crescimento espiritual. O crescimento espiritual vai depender do coração, da semente e do próprio Deus agindo na vida humana. Então, qual é a nossa responsabilidade? Pregar, ensinar, evangelizar, corrigir. Essa é a nossa parte. O crescimento não cabe a nós, o crescimento vem de Deus. Aí Paulo continua dizendo assim: de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então nós, os trabalhadores, nós não podemos levar para o lado da competição. Ah, o meu trabalho é melhor que o teu. Ah, eu fiz mais do que você. Nós não podemos levar para esse lado. Nós simplesmente temos que cumprir o nosso chamado, o nosso papel. E cumprir, sim, com responsabilidade. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. O que é galardão? Recompensa. Nós aprendemos na Bíblia sobre o tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo? É um momento em que os salvos receberão recompensa pelo seu trabalho. Ali não terá disputa, ali não terá competição, ali terá apenas verdade. Tudo que nós fizemos com verdade, com responsabilidade, sinceridade, amor, entrega, renúncia, essas obras permanecerão na eternidade. Tudo que nós fizemos por vanglória, por competição, tudo que nós fizemos fora do foco espiritual, isso será destruído pelo fogo. Então não se preocupe com o resultado. Agora, faça o que é certo, pelo simples fato de ser certo. Eu e você somos trabalhadores, não somos o dono da lavoura. Olha só, versículo 9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então eu encerro com essas duas comparações de Paulo, tanto lavoura quanto edifício, construção. Uma construção também precisa de uma base, desenvolvimento, acabamento, decoração, por que não dizer assim? Então, a Igreja de Cristo, ela é um edifício, ela é uma construção. Cada um faz uma parte. Para uma construção precisa de um arquiteto, de um engenheiro, de um pedreiro, de serventes, e ali vai.
No que eu me encaixo na construção de Deus? Deus me chamou para trabalhar como engenheiro? Estou falando de forma simbólica. Deus me chamou para ser arquiteto? Ou Deus me chamou para o trabalho braçal mesmo? Aí tem aquelas pessoas que dizem assim: eu trabalhei tanto, no meu tempo eu andava a pé, eu trabalhava, agora esses obreiros. Ei, cumpra a tua parte. Eu não me preocupo com os outros, eu cumpro a minha parte. Deus me chamou para pregar, eu prego. Deus me chamou para ensinar, eu ensino. Deus me chamou para esse trabalho no YouTube, eu estou fazendo isso. Porque eu sou apenas uma trabalhadora, apenas uma cooperadora, e eu tenho que cumprir a minha parte. O outro cumpre a parte dele. Até porque os tempos passam. E daqui a pouco, se Jesus não tiver voltado, essa geração não existirá mais, estaremos mortos. Aqui existirá outra geração que continuará, o edifício continuará trabalhando na lavoura e a lavoura de Deus. Então, foque no teu chamado, foque na tua missão. Faça de todo o teu coração. Não entre por esse caminho, porque Satanás, o nosso inimigo, nosso adversário, ele tenta sempre tirar o foco, ele tenta nos confundir, ele tenta nos levar para esse lado, porque daí, se a gente entrar por esse lado carnal, de competição, aí a gente se desmotiva, aí a gente desanima, aí a gente para. E você conhece um monte de pessoas que dizem: eu era, eu fazia, e hoje não é mais, e hoje não faz mais nada, e hoje está parado, e hoje está desanimado. Mas as pessoas que têm consciência do chamado, da vocação, e que fazem por uma única motivação chamada amor. Você não pode fazer pensando em ter algo em troca. Você tem que fazer por algo chamado amor. Essas pessoas perseveram no seu trabalho, porque elas entendem que elas são cooperadoras e não donas do projeto. Quem é o dono do projeto? Deus. Quem é o dono da igreja? Jesus. E nós trabalhamos para eles. É muito simples de compreender. Mantenha o foco no teu trabalho. As pessoas que cantam para Deus, elas não têm ideia de que o seu louvor trabalha nos corações humanos, com conforto, com exortação, trazendo esperança, trazendo renovo, chamando atenção. A pregação é a mesma coisa. Entende? Se você está pregando para pessoas de corações duros, não se preocupe. Você está cumprindo a tua parte. Um dia vai acontecer situações que essa terra endurecida, ela irá passar por processos. O que a gente faz numa terra dura? Coloca maquinário. Quanto mais dura a terra, mais maquinário a gente coloca, não é assim? Não é assim que vocês fazem? Os agricultores aram a terra, preparam a terra, tiram os tocos, não é assim? Quanto mais duro um coração for, mais pesado o trabalho será no seu interior. Um dia, depois que a terra estiver preparada, Deus vai usar alguém para lançar a semente. Deus vai usar alguém para regar. Isso aqui é muito lindo, irmãos, porque o nosso trabalho é um completando o trabalho do outro. Olha só, você evangelizou alguém. Teve alguém que orou muito por essa pessoa, daí você evangelizou, trouxe essa pessoa para a igreja. Aí ali na igreja tem pessoas preparadas para o discipulado, para o ensino. E essa pessoa começa a ter desenvolvimento, aprendizado, crescimento. Os anos vão passando, as raízes da fé vão se aprofundando. Daqui a pouco você vê essa pessoa florescendo e dando frutos. Olha que coisa linda! Cada um fazendo um pouco, cada um cumprindo a sua parte, o trabalho de Deus vai crescendo, desenvolvendo, sendo edificado, o nome do Senhor glorificado. E eu encerro essa reflexão dizendo para você o que eu falei no início: não se perca no propósito, não perca o foco. Mantenha-se no teu chamado e continue trabalhando. Quanto tempo nós devemos trabalhar? Até morrer. Você conhece pessoas em que nos seus corações tem uma chama viva? Elas pregam o evangelho com saúde, mas elas pregam o evangelho quando estão no hospital morrendo.
Elas pregam o evangelho quando elas estão bem, mas elas pregam quando elas estão mal. Elas pregam quando elas estão nas fases boas, mas elas pregam quando elas estão nas piores fases. Por quê? Porque quem tem essa essência no seu coração não perde por nada. Sabemos que a vida é feita de altos e baixos, de perdas, de ganhos, de coisas ruins e coisas boas, mas a mensagem que nós carregamos no nosso coração, essa mensagem é gloriosa, essa mensagem é poderosa. Não é nós não temos poder, mas é a mensagem que é poderosa. E é ela que não pode ficar guardada, encarcerada nos nossos corações. Ela precisa ser liberada, porque ela vai trazer libertação para outras vidas, salvação para outras vidas. Então, compreendendo a nossa parte, o nosso chamado, o nosso trabalho, mantendo o foco, glorificamos a Deus e exercemos o nosso chamado e deixamos um legado no coração das pessoas. De tudo que você pode deixar para alguém, deixe a palavra de Deus. Ah, mas a pessoa rejeita. Rejeita na tua frente, mas na consciência dela, essa voz interior irá lembrá-la de que alguém pregou o evangelho para ela e de que o amor de Deus é real. Nós temos um monte de pessoas frustradas. Falam de Deus, mas na verdade falam de Deus, mas se referindo à sua frustração. Não dê bola para isso, ignore isso. Deixe isso de lado. As pessoas que não suportaram as pressões tendem a descontar em Deus as suas frustrações. Eu e você fomos chamados para cumprir o propósito, vencer as dores interiores e manter a palavra viva, ativa nas mentes e nos corações e continuar transmitindo essa palavra, porque é ela que vai transformar as vidas, restaurar, salvar. Quantas pessoas que vão ter apenas a salvação, nem vão ter galardão porque não tiveram uma vida de fidelidade, mas vão ter a salvação por causa das nossas palavras, do nosso trabalho. Então, louvado seja Deus pelas pessoas que suportam as pressões, mas mantêm vivo nos seus corações esse chamado e essa palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.